E como todos nós sabemos, o mercado de trabalho está cada vez mais acelerado e acirrado. Mas os processos mudam o tempo todo e evoluem. Como se manter atualizado? Para falar sobre isso, nós vamos receber aqui o José Valmir para falar sobre gestão de conhecimento. Bem-vindo, José. Obrigado, boa tarde a todos. Esse é um tema que a gente está realizando algumas palestras aqui em Manaus. Nós temos uma marcada para o dia 25, lá no Teatro Cauã, no centro, né? Que é a gestão do conhecimento e a eficiência profissional. A gestão do conhecimento é um tema... Olha, nós estamos vendo o seu folder. Esse mesmo. A gestão do conhecimento é algo extremamente relevante para as empresas da atualidade, né? Mas quando eu relaciono gestão do conhecimento com eficiência profissional, eu tento passar para as pessoas o reverso disso. Porque muitas vezes o conhecimento organizacional, ele é necessário e útil e às vezes isso é valorizado dentro da organização. Mas nós vivemos num mundo onde o conhecimento é o principal fator de geração de riqueza, onde o conhecimento é o principal fator de competitividade das empresas e onde o conhecimento é o único diferencial de competitividade ao longo do tempo. Então, nós precisamos, como profissionais também, criar alguns hábitos, algumas atitudes e algumas disciplinas que nos permitam construir as competências que as empresas necessitam, né, antes que elas peçam para que nós consigamos construir essas habilidades, né? Mas de forma efetiva, o que seria gestão de conhecimento? Ao longo de toda a história humana, as empresas, as pessoas, os escribas, os reis, as organizações, as máfias sempre produziram conhecimento. Só que nós chegamos num mundo em que o conhecimento sobre o seu negócio ele passa a ser o grande fator de competitividade continuada, né? Então, nós temos, a gente até conversava antes aqui, nós temos profissionais que são muito bons em determinadas áreas, nós temos profissionais que são diferencial, nós temos profissionais que têm um conhecimento incorporado, né? Que tem um conhecimento que só ele conhece, extremamente elevado, e quando essas pessoas saem das suas empresas, deixam as organizações, fica um vazio. Muitas vezes, isso leva, inclusive, à falência da empresa, né? Então, a gestão do conhecimento no âmbito das organizações, ela se destina a evitar isso, a evitar que o conhecimento que seja diferencial, conhecimento incorporado, que seja algo relevante em alguém, ele seja distribuído, ele seja compartilhado, ele seja vivenciado por todas as pessoas da organização, de forma que essa pessoa que detém parte do conhecimento saia da empresa, o impacto, né, sobre a organização seja zero ou nulo, né? Esse é o ideal. Essas empresas, a gestão do conhecimento, ela é algo muito grande que vai estruturar a gestão por competência, a gestão do desenvolvimento tecnológico, a gestão da informação, a gestão da própria educação corporativa, etc. e tal, né? E as empresas, percebendo que o conhecimento é diferencial, elas passaram a verificar que elas possuem informações, que elas possuem dados, que elas possuem um conhecimento inicial que, quando estruturado em um mesmo propósito, com alguma significância para a organização, ela produz um valor que o mercado não consegue produzir na mesma intensidade com aquilo no tempo, né, e na resposta que precisa. E ela cria um diferencial que consegue melhorar a receita, consegue melhorar retorno, consegue ser mais rentável, consegue ser mais estruturada, consegue ser muito mais bem avaliada e valorizada por outras pessoas, por investidores e por consumidores, por exemplo. De que forma as empresas podem adotar essa técnica? Isso funciona por meio de palestras, oficinas? Não, as empresas já adotam essa técnica. Agora, já adotam essa mentalidade. Talvez não seja de uma forma tão clara para quem está de fora. Um dos problemas que eu coloco, e isso é tratado na nossa palestra, é que as empresas não produzem conhecimento. Elas se apropriam do conhecimento das pessoas. Aí elas colocam lá a visão, a missão, né? A visão de ser a melhor fonte de informação sobre as riquezas da Amazônia. Acho que essa é uma da visão de futuro do canal aqui. Mas elas esquecem que quem vai tocar esse barco, quem vai operacionalizar o processo de criação, de produção e de compartilhamento do conhecimento dentro da instituição são as pessoas.
né? O conhecimento organizacional ele é produzido, compartilhado e ampliado, acumulado, vendido, melhorado por pessoas. Então, esse é um dos problemas da educação corporativa que eu vejo dentro das empresas. Outra questão que eu coloco também como preocupante é a questão dos valores. As empresas pregam aquela relação de competências que elas querem desenvolver, que elas precisam para tocar os seus negócios, que isso é baseado no conhecimento, atitudes e habilidades, né, que todas as pessoas do mundo falam. Elas esquecem dos valores, mas o conhecimento só é produzido a partir de uma visão de mundo, a partir de valores que você internaliza. Ninguém produz conhecimento contrário ao seu valor. Eu sempre cito São Tomás de Aquino. O Santo Agostinho conseguiu trazer para a teologia cristã a filosofia do Platão. Né? Mas por que ele conseguiu cristianizar o Platão? Porque a visão de mundo, o valor que ele compartilhava era cristão. Então, as pessoas, as organizações, muitas vezes, não se importam com os valores que as pessoas compartilham, mas são os valores que produzem conhecimento. Ninguém produz conhecimento sobre aquilo que a gente não acredita ser real, verdadeiro, útil e necessário. José, nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. O Estúdio Sat está de volta e neste bloco nós vamos continuar falando sobre gestão de conhecimento. José, eu gostaria de saber se é importante que o colaborador tenha noção ou domine a visão e missão da empresa em que ele trabalha e se isso faz parte da gestão de conhecimento. Com certeza. Como eu falei no início, um dos principais problemas de estruturação da gestão do conhecimento dentro das empresas é que os colaboradores geralmente não compartilham a visão da empresa. Minha esposa trabalha numa multinacional e a gente sempre conversa e eu sempre falo para elas que até certo ponto os valores organizacionais, a visão de futuro, aquilo que a empresa entende como correto, necessário e verdadeiro, ele tem que ser internalizado pelos funcionários. Como é que você pode produzir ou se reproduzir no futuro se os seus funcionários querem ir para um lado, se a organização pensa que ela quer estar num local e os funcionários pensam, não, nós queremos estar em outro. Então, eu até digo que o eu, que eu chamo de eu corporativo, o eu organizacional, ele tem que, em certa medida, ser imposto. Né? Nós precisamos de pessoas que compartilhem com essa visão e que lá, quando nós chegarmos em um determinado local, nós temos que ter essa visão ampliada. Se o eu corporativo, se esse eu organizacional, ele não consegue ser imposto, como é que ele vai ser vivenciado pelos colaboradores? Se nós pegarmos em todas as empresas, inclusive na empresa que minha esposa Sandra Lira trabalha, faça lá uma enquete e pergunte das pessoas qual é a visão da sua empresa. A maioria não sabe. Né? É como se nós estivéssemos num barco em que o capitão quer chegar no Polo Norte, mas a tripulação está doida para ir para o Caribe. Essa questão pode fazer parte daquela frase que a gente sempre ouve, que é vestir a camisa da empresa, saber o que é trabalhado dentro daquela empresa. Com certeza. A gente, quando trabalha em qualquer organização, a gente precisa internalizar os valores, até porque quando a gente está numa entrevista de emprego, alguns valores são colocados e a gente concorda com tudo. Né? Agora, uma coisa que eu coloco no meu livro, Criatividade e Trabalho em Rock and Roll, é que esse vestir a camisa, ele tem que ser medido, ele tem que ser analisado. Por quê? Porque uma das principais condições
para a gente não conseguir trabalhar, não conseguir viver, não conseguir pensar e produzir mais, é o que eu chamo de institucionalização, né? Ou seja, muitos profissionais trabalham há tanto tempo na empresa, vestem a camisa, suam, fazem horas extras, fazem campanhas, mas no fundo eles acabam sabendo fazer apenas o que a empresa quer, né? Aí o que acontece? Às vezes o profissional quer partir para outra empresa, ele está desmotivado, não se sente valorizado na empresa, mas ele olha para dentro de si e percebe que tudo que ele sabe fazer é dentro da empresa e que se ele sair da empresa, ele não consegue fazer mais nada, né? Aí o que acontece? A empresa fica pedindo, pelo amor de Deus, que ele peça a conta e ele fica pedindo, pelo amor de Deus, para que a empresa o mande embora. Aí fica aquela situação de duas estruturas vivas desconfortáveis, né? Que é a empresa e o funcionário, acabam ambos sendo prejudicados. Então a gente tem que vestir a camisa da empresa, perceber os valores como relevante, participar do processo de criação de conhecimento, socializar esse conhecimento, mas pensando que quando a empresa não precisar mais dos nossos serviços, ela nos manda embora. Então a gente deve estudar, assistir às minhas palestras, para que quando a gente perceber que a empresa não serve mais, a gente manda a empresa embora do mesmo jeito, sem as mesmas considerações sentimentais. E José, uma das práticas de gestão de conhecimento podem ser os fóruns de discussão? Assim, fóruns de discussão, cursos direcionados, palestras, uma coisa que foi citado, o benchmark. No benchmark é você fazer basicamente uma cópia daquilo que deu certo, né? Mas as empresas mais dinâmicas, as empresas mais rentáveis, as empresas mais saudáveis, não copiam, né? Elas criam uma estrutura que vai ser copiada. Existem várias formas. As empresas maiores, elas criam uma universidade corporativa, né? Mas volta à questão da institucionalização. As empresas criam universidades corporativas para passar os conteúdos que são úteis apenas. Por exemplo, eu estava conversando com um colega um dia desse, ele perguntou, pô, Vabi, o que é que tu acha para a gente criar aqui no nosso canal aqui da empresa? Eu falei, cria um curso de música. Música, mas não tem nada a ver com a nossa atividade. Talvez, várias pesquisas indicam que as pessoas que têm facilidade, habilidade para tocar instrumentos, para compreender músicas, né, para produzir músicas, elas têm um QI, ou uma capacidade de incorporação de conhecimento complexo maior, e quando você consegue visualizar, quando você consegue produzir um conhecimento que é mais complexo dentro de você, você pode trabalhar em qualquer área, de qualquer empresa, em qualquer local do mundo, com as mesmas ferramentas que você vai conseguir produzir os mesmos resultados, né? Porque a sua capacidade de mentalização, de memorização, de produção de uma realidade que não é percebida apenas no ambiente de fazer, né? Você consegue desenvolver. Então, por que não cria cursos de música, né? Ou curso de poemas indígenas? Por que não leva as crianças para cantar, para ensinar valores indígenas? Isso é importante? Muito, para a vida também. E você cria no seu funcionário, você está dizendo para o seu funcionário que você está valorizando a carreira dele dentro e fora da empresa, não só na empresa, né? Eu sempre digo para os meus colegas, o cara que está na empresa, que é valorizado na empresa, mas que só sabe fazer o que a empresa pede e manda, está caminhando para o desemprego, né? Porque a gente não tem que ser bom para a empresa que a gente trabalha, a gente tem que ser bom para o mercado. O funcionário pode ficar muito limitado se for assim, né? Com certeza. Eu até cito a questão do darwinismo, né? O darwinismo eu acho fantástico, porque o Darwin diz que nós viemos do macaco, mas nós não dormíamos macaco e acordamos humano. Todo dia mudava uma pele, todo dia caía um pelo, todo dia uma coisa acontecia. Em milhões de anos, nós não conseguimos ver nenhuma relação entre nós e os macacos, né? Assim é nas nossas empresas. Se nós não estamos estudando, procurando crescer, vendo as novas possibilidades, os anos vão passando, e 20 anos depois a gente olha para trás e sabe fazer o quê? Nada, né? A gente tem que ser bom para o mercado, não só para a empresa que a gente trabalha. Então a dica é se preparar mesmo, né? Com certeza. A primeira condição que eu falo para os colegas, para nós crescermos, é nós admitirmos que somos ignorantes, né? Quando nós admitirmos que somos ignorantes, que nós não sabemos de tudo, a gente cria a motivação necessária para aprender de forma continuada. Nós vamos em busca de melhoria. José, Isso. Muito obrigada por sua participação. E no próximo dia 25 tem uma palestra, né? Para as pessoas que quiserem saber mais desse assunto, podem ir até a sua palestra. Lá no CAUA, às 19 horas, antes vai ter um acústico com o Bosco, da banda Chá de Flores, né? Que é um grande compositor, eu sou fã da banda, né? Ele cedeu espaço para a gente, para cantar para a gente. E vai ser muito legal que nós vamos falar do outro lado, né? Daquilo que a gente precisa fazer para que as empresas continuem achando que nós somos uma ótima opção para elas. Você tem um livro também voltado para a criatividade. Tem um livro, Criatividade, Trabalho e Rock and Roll, que foi lançado ano passado.
Agora, eu já está na editora para confecção do segundo livro. Tem continuação. Que é a difícil arte de ser eficiente, né? Então, eu pontuo, nesse livro, nessa difícil arte de ser eficiente, a gente coloca 3 situações distintas. A necessidade das empresas de contratar profissionais criativos, a necessidade das empresas de buscar criatividade através de sistemas tecnológicos e de inteligência artificial e o que a gente pode fazer para que a gente consiga trabalhar para essas empresas competindo contra as tecnologias lógicas, né? Muito Okay? obrigada, José. Muito obrigada por sua participação e fica aí o convite para as pessoas que quiserem saber mais sobre o assunto comprar seu livro. Obrigado, que agradeço. O Estúdio Site está finalizando por aqui. Eu agradeço muito a companhia de vocês e amanhã a Paula está de volta. Até a próxima.